Hoje está nas manchetes de todos os jornais, porque foi uma decisão, enfim, marcante, definitiva. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o mensalão, ocorrido em 2005, movimentando, segundo Marcos Valério, 350 milhões de reais em dinheiro oriundo dos cofres públicos ou de empresas públicas, ou que movimentou algo como 70 milhões de reais, segundo o que consta do próprio processo. Quer dizer, o Supremo, depois de 7 anos, analisando, lendo, estudando a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo chegou à conclusão de que o dinheiro era para compra de votos. Todo mundo está dando essa manchete hoje como se nós tivéssemos assim rompido o cabo da Boa Esperança no século XVI, ou chegado à Terra Prometida, sei lá onde, ou descoberto a fonte da juventude. 7 anos depois, a estrutura jurídica brasileira concluiu que aquela movimentação de dinheiro monumental foi para comprar votos no Congresso. Como se houvesse, numa boa, falando de gente para gente, de ser humano para ser humano, a possibilidade de que aquilo fosse destinado a cestas básicas para crianças carentes, fosse destinado a comprar escova de dente para um programa de prevenção à cárie, fosse destinado a comprar leito hospitalar, melhorar a qualidade de escola, salário de professor. Quer dizer, ficamos aí numa boa, temos que comemorar que o Supremo tenha chegado a essa conclusão. Mas é aquela história, o Brasil está melhorando, claro que o Brasil está melhorando. Não haveria sentido em dizer que um país não melhora com o passar do tempo pelas vias normais. É claro que há países que pioram. Mas são países que ou são atingidos por guerras ou por grandes flagelos naturais. Nada disso nos aconteceu. Comemorar determinadas melhoras num ritmo que me parece completamente desconectado do que o mundo é capaz de produzir e produz, me dá a sensação assim de que estão me meio que engambelando. Eu não quero com isso dizer que não estou satisfeito com o fato de que o processo do mensalão está de fato construindo um marco que divide o antes e o depois no que diz respeito à corrupção no Brasil. Pela primeira vez, repito, a corrupção no Brasil vai dar cadeia para gente que estava no topo do escalão da hierarquia de poder. Isso é inédito no Brasil e tem que ser comemorado. Mas é sempre muito bom a gente não perder de perspectiva que esses avanços que nós estamos conquistando vêm no lombo selado de um cágado. Eita, passo de cágado monumental. Então, agora, 7 anos depois, finalmente chegamos à conclusão jurídica de que o dinheiro do mensalão era para subornar vagabundos que vendiam votos no Congresso. Porque até agora o que estávamos discutindo, data vênia, uma parte excelência, é se aquilo tinha outro tipo de finalidade. Que outro tipo de finalidade poderia haver? Era para pagar a dívida de campanha. Ora, por favor. Eu ontem estava participando do Band Eleições, programa que a TV Bandeirantes faz regionalmente em todas as cidades, em muitas cidades, cuidando de debater as eleições municipais. E quero agregar aqui informações que levei ontem para os espectadores do Band Eleições, que era um paradoxo, um programa feito para debater eleições, debater a campanha, discutir as notícias relativas à campanha. O meu diretor de jornalismo aqui, o Fernando Mitre, me disse, não, eu quero que você participe do programa algumas semanas. Eu digo, Mitre, então você vai me permitir, por uma questão de coerência, fazer no programa Band Eleições a defesa da abstenção eleitoral, da negativa ao processo eleitoral que nós temos no Brasil. Eu disse, não, tudo bem, isso aqui é uma casa democrática, você vai para o programa Band Eleições e faz lá a pregação que você quiser, desde que ela tenha relação com a luta política. Então, o que eu levei ontem para os nossos espectadores no Band Eleições, baseado em relato que colhi de um especialista no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, é o seguinte. Primeiro, relembrar que a premissa é a seguinte, né? O voto obrigatório é uma violência. É uma barbaridade você submeter uma sociedade inteira a um exercício de direito como se obrigação fosse. Isso já é um paradoxo. Como é que pode um direito ser
obrigatório. Um direito é um direito, não é uma obrigação. O direito é algo que você exerce se quer. Mas, de qualquer maneira, a ideia de transformar o voto obrigatório em voto obrigatório no Brasil vem de muitas décadas e, embora haja divergências na leitura dessa característica, para mim é o fato que estabelece uma validação compulsória por parte da população do jogo político que está aí. O cara vai para lá, forçosamente eleito por um número de votos de quem foi obrigado a votar, votam desorientados, perdidos, enganados, iludidos, etc., ludibriados pela campanha eleitoral, pelo jogo econômico das eleições e tudo mais, e o cara chega lá e diz que tem a legitimidade do voto popular. Um voto popular que é dado compulsoriamente não pode ser visto como um voto legítimo. Democracias muito mais avançadas e que respeitam muito mais os cidadãos do que a nossa não têm voto obrigatório. Então a primeira violência no processo eleitoral é a própria obrigação de votar. Mas uma vez que você queira se rebelar contra essa obrigação, e essa é a informação que eu queria lhes dar, é o seguinte, só para reavivar na memória, a multa para quem não vota e não justifica oscila de R$ 1,30 a R$ 3,50. Você não votando por 3 eleições sucessivas e não justificando, você tem o seu título eleitoral anulado. Com o título eleitoral anulado ou com eleições não realizadas, com votações não cumpridas, você perde algumas prerrogativas, como, por exemplo, inscrever-se em concurso público, receber financiamento de banco público, renovar seu passaporte ou tirar um passaporte e, o que é mais impressionante, matricular-se em universidade pública. Esse país é um país tão criminoso com os interesses do povo, que ele prefere alguém que vote a alguém que estude. Vote nisso que está aí, hein? Quer dizer, você não se matricula numa universidade federal se tiver sido aprovado no vestibular, se não tiver votado. Ou seja, um país que nega ao estudante o direito, o mérito de estudar, porque ele não votou. Mas votou em quem? No Jader Barbalho, no Maluf, no Sarney, nessa coisa toda que a gente tem aí, nessas figuras maravilhosas que dominam a cena política brasileira há muitos anos. Pois bem, se você for, entretanto, ao cartório eleitoral e pagar a multa, não importa em que tempo, e a multa é essa que eu disse, você regulariza a sua situação eleitoral e passa a ter todos esses direitos que lhe foram negados enquanto seu título eleitoral está cancelado ou sem o registro da última eleição. Não há qualquer outra sanção. Pessoas me escrevem perguntando, eu perco a minha pensão no INSS? Eu paro de contar tempo de aposentadoria quando eu não voto? Não, não há nenhuma outra sanção. Assim como, finalizando a história da carochinha, a ideia de que se um número majoritário de eleitores não comparecer à votação, essa eleição é cancelada e imediatamente começa outra. Não procede essa informação. O entendimento do TSE é de que uma eleição não vai ser repetida por vontade apolítica dos eleitores, ou seja, não compareceu, é uma decisão apolítica, portanto não tem que fazer uma nova eleição. Valerá, nesse caso, o único voto que tenha sido dado em quem quer que seja. Então, no Colégio Eleitoral de São Paulo, com 10 milhões de votos, sei lá, com 20 milhões de votos no estado de São Paulo, se uma pessoa, o Barão, votar em mim, e 19.999.999 não votarem em ninguém, eu serei eleito apenas com um voto. Portanto, a ideia de que não votar implica anular a eleição para fazer outra eleição em seguida não é real, embora me cause um enorme